igreja do Senhor Jesus, amém? É uma alegria, uma honra, um privilégio, uma satisfação estar conhecendo mais uma parte da minha família. Eu amo isso, sair e chegar e entrar em igrejas onde nunca havíamos entrado e ver um monte de rostinho de irmãos que eu verei na eternidade. Quando nós estivermos lá celebrando na bodas do Cordeiro, eu vou olhar para o lado e falar, me lembro deles lá de Ribeirão Preto, me lembro deles lá de Bebedouro. E assim o Senhor tem feito isso. Por isso eu sempre, aonde eu passo, eu deixo um convite. Daqui a 100 anos vai ter uma festa na minha mansão celestial, que já está sendo construída, e vocês são convidados para fazermos um cultão louvando o nosso Deus. Isso é muito bom, é muito gostoso. Relacionamentos são algo extraordinário, é algo extraordinário que o Senhor nos deu. Relacionamento faz-nos entrar em lugares que naturalmente nós não entraríamos. Muitas vezes você tem algo que eu não tenho e eu posso experimentar porque você tem. E muitas vezes eu tenho algo que você não tem e você pode experimentar porque eu tenho. E quando nós fazemos isso de uma forma corporativa, como corpo de Cristo, como irmãos, como amigos do céu na terra, nós podemos experimentar coisas tão lindas e maravilhosas. E tem sido assim a nossa vida, a nossa jornada. São quase 32 anos servindo ao Senhor. Eu e a minha linda e amada esposa, a mulher mais linda da minha vida, e eu quero pedir que ela fique em pé. Ela não quis vir aqui em cima. Essa é a Marta, a minha amada, linda e querida esposa. Obrigado por ser minha companheira e parceira nessa jornada. Nós temos 39 anos de casado, estamos fazendo agora, nesse ano, 39 anos de casado. Da onde desses 39, 32 em Jesus. Os 7 primeiros anos foram um fracasso. A gente viveu achando que estava fazendo o que queria, estava fazendo tudo que o inferno queria e que Deus não queria, e deu ruim, quebramos feio, quebramos as 4. Mas o Senhor nos encontrou. O Senhor enviou ali um casal lindo, um casal de pastores que eram jovens como nós, com filhos pequenos. Nós tínhamos 2 filhos e eles foram usados por Deus nesse processo de nos levar para Cristo. Ele não nos chamou, venha para a igreja para receber uma oração. Eles se aproximaram e falaram, vamos ter tempos de mesa. Nós sentávamos na mesa diariamente para fazer lanches com os filhos deles, com os nossos 2 que tínhamos até então. E naqueles momentos o Senhor ia trabalhando. E fomos vivendo isso por um período. Eu, praticante de asa delta, na época eu tinha uma escola, morávamos em Atibaia, no interior. E ali eu ensinava pessoas a voarem de asa e de paraglider. Asa delta e paraglider. E aí eu levei ele para fazer um voo comigo. Ele voou comigo. E aí Deus falou forte com ele no coração. Eu ensinei ele a voar de paraglider. Aí ele virou o pastor dos voadores. Nos filiamos aos atletas de Cristo. E foi uma época especial, onde fizemos um trabalho no meio aonde eu convivia tanto tempo. Só que as pessoas conheciam, me chamavam de Roger, né? Conheciam um Roger, mas aquele Roger que era do mundo. E de repente aquele Roger estava transformado, fazendo as mesmas coisas como trabalho, como voo, como presidente do clube, da associação. Mas ali o Senhor foi trabalhando e operando algo tremendo. E nós fomos crescendo no Senhor, e aí começamos a frequentar a igreja. Já estávamos frequentando nessa época, porque a gente foi atrás deles. Falou, nós queremos nos relacionar, vamos atrás dessa família. Vamos no domingo, não estava dando voo naquele domingo, porque a gente trabalhava muito no fim de semana. E aí a gente foi na igreja, e ali o Senhor pegou a gente. Aí ele pegou, mas pegou gostoso. Eu derramei, quase desidratei no louvor, na palavra. E domingo culto, segunda oração, quarta estudo, sexta vigília, sábado jovens, domingo culto. E assim, com a mesma intensidade que nós buscávamos o Senhor nos alcançava. E ele foi feito, fazendo um trabalho, uma restauração, foi nos levantando, tirou-nos de um lugar de vergonha e colocou-nos no lugar de honra. Um casal destruído, arrebentado, jogado no lixo, e o Senhor coloca no altar para ministrar casais, famílias e a igreja. É assim
comecei a minha vida com a Marta. Nós saímos de São Paulo para ir para o interior. Eu falei, eu quero uma vida calma. E 20 anos nós moramos em Atibaia. Tivemos 4 filhos homens. E eu falava, São Paulo, nunca mais volto. Aí o Djalma, que começou a se relacionar conosco em 98, no século passado, pastor Djalma então começou a ser o enviado da cobertura, no caso da nossa igreja que estávamos em Atibaia. Começamos esse relacionamento, é óbvio que ele voou comigo também. E aí nós começamos então essa jornada de relacionamento. Em 2000, final de 2000, janeiro de 2001, o apóstolo Djalma muda para São Paulo. E aí eu e a Marta e os filhos, e aí, vamos encarar, ir para São Paulo e voltar? Todo fim de semana? Vamos. Todo sábado, todo domingo e uma vez por semana. Eu saía de Atibaia e ia para São Paulo e voltava. 3 vezes por semana. Nossos 4 filhos no banco de trás foram crescendo naquele lugar e eram crianças. E hoje, quer ver o tamanho que eles estão? Cadê? Tá aí a foto? Olha isso. Deu uma esticada, né? Ficou todo mundo mais larguinho. Mas aqui está o nosso primogênito lá na direita, que é o Eduardo, a Beatriz, esposa dele. O nosso caçula, Samuel, casado com a Fernanda. O nosso netinho menor até agora, que é o Vicente. O outro netinho, o primogênito dos netinhos, que é o Joaquim. O Gustavo, que está ali. Gustavo é pastor, está lá em Portugal, na Verdade Vida, lá em Portugal, com o pastor André e a pastora Kemily, juntamente com a pastora Ana. Fazia um trabalho fantástico aqui em São Paulo. Não sei o que deu de eles irem para Portugal. E o nosso terceiro filho, que é o Pedro, com a Giovana, sua noiva, que vão casar agora em agosto. Então, daquela família destruída, dilacerada, ele restaura, reconstrói e coloca Jesus no coração de cada um desses e nos presenteia. Só tem uma coisa que eu estou pedindo para ele: Senhor, me manda netas. Eu quero netas. O Senhor não me deu filhas, o Senhor me deu noras, mas eu quero netas. Eu amo meus netinhos, mas eu quero ser pintado pelas minhas netas. Quero que elas pintem as minhas unhas, que elas passem batom em mim, façam maquiagem em mim. Eu vou botar vestido para brincar com elas. Senhor, dá essas netas em nome de Jesus. Libera em nome de Jesus. Ele ouviu, hein? E vão vir as netinhas, vocês vão ver. Mas tudo isso começou por quê? Porque decidimos nos relacionar com um casal que tinha Jesus. Começamos a nos relacionar com a igreja de Jesus. Começamos a nos relacionar com pessoas da igreja. E amados, isso tem sido a nossa jornada ao longo desses 32 anos. O que mais nós amamos é relacionamento com pessoas. O ambiente mais que pastor, nós andamos nos 5 ministérios. A uns o Senhor Jesus deu para apóstolos, a outros profetas, a outros evangelistas, a outros pastores e a outros mestres. Efésios 4:11. A fim de que os santos sejam aperfeiçoados pelo toque dos 5 ministérios. E à medida que nós fomos caminhando, o Senhor foi nos tocando, e eu achando que eu era o maior evangelista do planeta, porque aonde eu saía, eu dava entrevista em televisão e fazia testemunhos, e nós íamos nos lugares. Eu falei, eu sou um evangelista, eu amo pessoas e sou evangelista. E aí um belo dia, todos os homens de Deus que nos rodeavam falaram, vocês são pastores. Vocês são pastores. Então nós fomos ordenados ao ministério e ordenados ao ministério pastoral, aonde nós hoje, ao longo desses anos, estamos aí também vendo aqui o trabalho dos 60 mais, a gente está com o trabalho dos 30 mais, o trabalho da integração, o trabalho dos casais, o trabalho dos noivos, tudo que é pastoral a gente está fazendo lá, e treinando outras pessoas, nos relacionando com outras pessoas, para que todos possam servir com alegria, e o reino do Senhor na terra seja abençoado, cresça, que o nome de Jesus seja conhecido por todos aqueles que ainda não o conhecem. E nós sabemos que isso é uma necessidade mundial, é uma necessidade global. E nós temos tido o privilégio de fazer isso, de deixarmos ser gastados por servir ao Senhor. Melhor coisa é dar do que receber.
Nath, obrigado pela recepção tão carinhosa. Em poucos minutos nós ouvimos um pouco de tantas coisas lindas que o Senhor tem feito sobre essa casa, sobre essa igreja. Eu já cheguei aqui com meu coração saltando de alegria e de gratidão pela fidelidade do Senhor. É assim que Ele faz. É assim que Ele faz. E nós nos deleitamos nisso. E quando nós olhamos que é prazeroso servir, se você for estudar pela ciência, você vai ver o seguinte: todo mundo que serve está feliz. Você já viu? Trabalhando, carregando cadeira, subindo, descendo, varrendo, fazendo tudo, servindo pessoas, você vai ver a pessoa está feliz. Sabe por quê? A ciência explica. Existe um hormônio chamado ocitocina, que ele era conhecido como hormônio do amor. Uma mãe, quando dava à luz, ela tinha aquela alegria, estava chorando porque doeu, não sei o quê, mas ela está feliz. Aquilo é alegria, porque ela gerou. Um casal, quando está num momento de intimidade, no prazer, é liberada a ocitocina. E os estudos mais recentes chegaram à definição que quando você faz alguma coisa por alguém, que abençoa alguém, você tem esse prazer e você fica feliz. Aquela pessoa foi abençoada, olha que lindo. Eles chegaram aqui tristes e nós estivemos com eles, ouvimos, oramos. Ele recebeu um abraço e saiu daqui feliz. E você fica feliz por causa disso. Então, queridos, que privilégio. Que privilégio é andar numa casa que tenha essa consciência. E vocês estão num ambiente onde isso é muito valorizado. É nítido ver. E nesse tempo de relacionamento, onde o pastor Ricardo conheceu o apóstolo Djalma, e olha aí quantas alianças estão sendo experimentadas. Amado, isso é lindo. Você vê, estávamos lá em Bebedouro, estamos aqui, e aonde o Senhor nos enviar agora em julho, nós vamos estar no Pará, vamos estar lá com o Nazareno, ministrando os casais no dia 12 de junho, a igreja no fim de semana. Nós amamos isso porque esse fim de semana nós estávamos lá sexta e sábado ministrando os casais. Por quê? Porque é um lugar onde a gente foi derrotado, é um lugar onde a gente tem experimentado os dias mais felizes da nossa vida. E quando nós olhamos para aquilo tudo que Deus fez, e os filhos podem olhar para nós, conhecedor de toda a nossa história, de toda a nossa jornada, que teve muita dor, que teve muita ferida, e todas as feridas foram cicatrizadas e não há mais dor, não há escuridão, só a luz de Cristo brilhando e refletindo para todos os lados. Não somos perfeitos, eles não são perfeitos, elas não são perfeitas, mas nós nos amamos em Cristo Jesus. Nos relacionamos, vivemos a igreja, todos estão na igreja, um é pastor, os outros são líderes, e estamos vivendo o melhor nessa terra, porque servimos a Cristo e vivemos a igreja. E nós amamos igreja, amamos famílias, amamos casamento, amamos pessoas. Nós temos o projeto 60 mais, que é VV 60 mais. Viva a vida 60 mais. Que delícia trabalhar com aquela turminha gostosa. Temos o projeto dos solteiros acima de 30, que é o Inteiros de Verdade 30 mais, que de 30 não tem ninguém, é 45, 50, 60. Já está saindo uns casamentinhos ali. Eu falo para o Adolfo, falei, esse projeto não é para arrumar casamento, mas inevitavelmente vai acontecer. Então não venha para cá achando que você vem e vai arrumar um casamento, senão vai dar problema. Mas viva o projeto, deixe as coisas acontecerem e vocês vão experimentar o melhor. Amados, e tudo isso foi com tanta paixão, porque existe um salmo que é rema na minha vida. Eu vi isso sendo vivido na vida do meu pai, na vida da minha mãe. Meu pai foi para o céu ano retrasado, 2024. Meu pai foi para o céu com 90 anos de idade. Ele estava bem, mas aí teve uma dengue, complicou, enfim, e o Senhor recolheu. E foi desafiador, porque meu pai morreu no sábado e no domingo meu caçula casava. Eu fiz o funeral do meu pai no domingo. E no domingo eu estava casando meu filho caçula. Amado, só o Senhor na nossa vida para fazer isso. Porque um momento de dor, de despedida, mas de muita gratidão. Fizemos um lindo culto. Meu pai foi ordenado por nós, pelo Djalma,
trabalhando como médico, ele trabalhava, atendia e falava de Jesus. E ele foi, a gente chora a despedida, mas com gratidão, porque o Senhor deu ele por todo esse tempo. Vestia a camisa e falava: agora eu vou casar meu filho, vou me alegrar com meu filho, vou me alegrar com a minha nora, com toda a minha família. E assim nós vivemos, amados. A gente precisa aprender muita coisa andando com o Senhor Jesus. Porque existem alguns momentos que parecem ser inapropriáveis para que a gente sinta prazer e alegria, mas o Senhor, no meio da dor, Ele te encontra e Ele vai mudar a história. E por isso eu amo o Salmo 128, que diz: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e que anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. A sua esposa no interior da sua casa será como videira frutífera, e os teus filhos ao redor da tua mesa como um rebento de oliveira. Assim serão abençoados o homem que teme ao Senhor. De Sião te abençoe o Senhor, para que vejas a prosperidade de Jerusalém e que vejas os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Esse Salmos, ele é um salmo extremamente forte para mim. Eu olho para ele e falo: Senhor, é isso. Eu vi isso na geração do meu pai. Eu quero ver isso na minha geração. Eu quero viver isso. Eu quero que meus filhos vivam isso e que de geração em geração isso seja levado até a sua volta, Jesus. E nós precisamos caminhar nessa verdade. E ele fala exatamente de estar à mesa com os filhos, com a família, com a esposa, e tudo isso é tão lindo. Mas quando nós olhamos para cenários atuais, porque a gente está dentro da igreja, a gente está num lugar protegido. Mas quando nós saímos e quando nós vemos o que o mundo está apresentando, nós ficamos assustados. E na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 5, eu vou ler na versão NAA. Está escrito assim: segunda carta de Timóteo, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 5. Mas você precisa saber disso. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. Fique longe também destes. Neste texto, Paulo traz um alerta a respeito de males que viriam nos tempos finais. E olhando para todo o cenário mundial, tudo que nós vemos, é muito claro e nítido que nós estamos nos finais do tempo. Pastor, quanto? Mais um mês eu tenho que casar ainda. Falei: calma. Nós não estamos falando, mas estamos já no trecho final. Quanto é esse trecho final? Eu não sei, ninguém sabe o dia nem a hora. Mas nós já estamos nessa reta final. E sabendo para isso e olhando para todas essas marcas e vendo tudo isso, isso nos assusta. Qualquer semelhança dos dias atuais com isso que está sendo colocada não é mera coincidência. Ontem nós estávamos ministrando casais e falando a respeito de números de casamento e de números de divórcio. E o IBGE diz que nos últimos 5 anos os casamentos realizados foram em número no Brasil de 938.940.000 por ano, sendo que no último ano teve uma queda de 3% do número de casamentos realizados. Por outro lado, os divórcios ficaram na casa de 420, 425, 428 mil divórcios por ano. Isso significa uma
uma média de 45% dos casamentos realizados que terminam em divórcio. E a igreja não está fora disso. Infelizmente, nós ficamos sempre vendo aqui, acho que não, graças a Deus, né, pastor Ricardo? Mas lá em São Paulo a gente se entristece muito, porque temos clínica de casais e atendemos e quando vai ver o casal separou. E o pior de todo esse cenário, existe um casamento que aumentou 12%, que são casamentos de pessoas do mesmo sexo. Sendo que esses 12% de casamentos realizados entre pessoas do mesmo sexo, 70% aproximadamente são de mulheres com mulheres e o restante de homens. E vamos olhando todas as distorções, todas essas coisas, e olhamos para esse texto que acabamos de ler, e vamos ver, Senhor, o que é isso que está acontecendo? São dados que nos assustam, mas não é para entrar em pânico, mas para entrar em estado de atenção. Sendo assim, para mudar essa situação de caos que temos diante dos nossos olhos, nós temos à nossa disposição algo que pode destruir e acabar com tudo isso, que é o poderoso sangue de Jesus, que foi derramado sobre nós, sobre a igreja, para que esses quadros se convertam. E nós vemos isso, existem trabalhos maravilhosos feitos para restauração de casamentos, restauração dessas pessoas que estão vivendo o engano, pessoas que não tiveram um lar, que não tiveram família. Olha quantos trabalhos. Essa é uma igreja que tem o braço social muito forte para alcançar aqueles que estão em estado de vulnerabilidade e que precisam receber um toque de amor, um toque de carinho. O poderoso sangue de Jesus é aquele que pode mudar todas essas coisas. Mas eu queria ver com vocês um episódio que o livro de Gênesis, no capítulo 6, nos mostra. Gênesis, capítulo 6, do versículo 5 ao versículo 7, nós vemos um tempo onde o estado de caos era vivido sobre a terra também. E o texto de Gênesis 6, versículo 5 ao 7 diz: o Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra e que todo o desígnio do coração delas era continuamente mau. Então o Senhor ficou triste por haver feito o ser humano na terra, e isso lhe pesou o coração. O Senhor disse: farei desaparecer da face da terra o ser humano que criei. Destruirei não apenas as pessoas, mas também os animais, os seres que rastejam e as aves do céu, porque estou triste por havê-los feito. Esse era o quadro: promiscuidade, violência, ideologias diversas, caos total. Diga assim: mas Deus sempre está atento. Deus sempre está atento. Ele estava ali com essa decisão: eu vou acabar com tudo. Eu criei e eu vou acabar com tudo, porque isso não está representando o projeto, o propósito para o qual eu criei a humanidade. E aí no versículo 8 e no versículo 9 do mesmo capítulo que acabamos de ver, diz assim: porém Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Noé andava com Deus. No meio daquele cenário caótico, naquela decisão que ele estava tomando, mas como Deus está atento o tempo todo ao que está acontecendo, ele viu um homem temente, um homem justo, um homem que andava com Deus. Aí ele falou: opa, peraí. Aí nós já temos, diante desses versículos que lemos, alguns tópicos dessa mensagem do que
podemos experimentar quando eu decido andar com Deus. Andar com Deus sempre trará algo dele para nós. Primeira coisa que nós podemos experimentar quando andamos com Deus: Ele nos leva a viver livramentos. Andar com Deus nos levará a viver livramentos. O versículo 8 e o versículo 9 que acabamos de ler está falando exatamente isso. Porque toda a humanidade estava condenada, mas porque Noé andava com Deus, Deus livrou Noé e a sua casa de passar pelo fim, pelo final da história. Deus havia tomado uma decisão, fazer desaparecer toda a humanidade por ver a sua maldade, mas Noé achou graça diante de Deus, por ser justo, íntegro e por andar com Ele. Andar com Deus nos leva a viver livramentos. Primeiro ponto. O segundo ponto: quando andamos com Deus, Ele nos faz conhecer os seus planos. Andar com Deus é conhecer os planos dele, porque Ele fala: porque você anda comigo, eu farei você conhecer aquilo que eu desejo fazer nessa terra. Às vezes nós estamos parados: Senhor, o que vai acontecer? Mas falamos: eu não sei o que vai acontecer. Uma coisa eu sei: eu quero andar contigo todos os dias da minha vida. E você vai estar andando e de repente Ele fala: vem cá, eu quero falar algo que eu pretendo fazer. E Ele faz exatamente isso. No versículo 13, o texto diz: então Deus disse a Noé: resolvi acabar com todos os seres humanos, porque a terra está cheia de violência por causa deles. Eis que os destruirei juntamente com a terra. Aí vem o terceiro ponto do que é andar com Deus. Deus dá o projeto e os seus detalhes. Então, em primeiro lugar, Ele já chegou ali e falou para ele: eu quero que você conheça os meus planos, não é? Eu estou estabelecendo que eu vou terminar com tudo. É o fim de todos os animais, de todos os seres humanos. Mas eu quero dizer algo para você. Ele vem e dá o projeto com seus detalhes. No capítulo 6, no versículo 14, ele começa a detalhar tudo em detalhes. Olha o que ele diz: faça uma arca de tábuas de cipreste, nela você pode fazer para compartimentos, revestirá com betume por dentro e por fora. Deste modo você a fará. Seu comprimento será de 130 metros, a largura de 22, a altura de 13. Faça uma cobertura, deixando entre ela e a arca uma abertura no meio de meio metro, porque uma porta lateral. Coloque uma porta lateral, faça 3 andares, um embaixo, um segundo e um terceiro. Olha quantos detalhes. Porque vou trazer um dilúvio de águas sobre a terra para destruir todo ser em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra será destruído. Ele dá a conhecer a Noé tudo que ele ia fazer, dá o plano para Noé construir a arca. Como é que eu vou fazer? Ele deu detalhado, download de tudo, 3D, tudo na frente dele para ele construir. Quando Deus te dá um projeto, Ele te dará também os detalhes. Espere nele, busque nele. O nosso problema é que ele começa a falar, a gente já fica muitas vezes e começamos a dar passos na frente. E quando você dá passo na frente, a chance de nós errarmos é muito grande. Então, continue andando com ele, espere ele falar, aguarde, ele vai falar com você. Amém? Andar com Deus é viver em aliança. Gênesis capítulo 6, no versículo 18: mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca, você e os seus filhos, a sua mulher e as mulheres dos seus filhos. Ele traz sua estratégia e orienta a Noé como fazer o projeto acontecer. E aí está o tópico principal dessa mensagem. Ele chama a família. Ele chama a família. O mal havia se multiplicado.
Acabar com tudo era um direito que Deus tinha e continua tendo como Criador. Mas ao ver Noé, Deus vê um homem, vê na família a possibilidade de trazer o seu padrão novamente para a terra. O tema dessa mensagem é família, instrumentos de restauração na terra. Famílias, instrumento de restauração na terra. Aí você pensa, é só isso? Fácil então, né? Não, mais ou menos. Não é tão fácil assim. Nós sabemos. Muitos aqui sabem que não é tão fácil assim. Olha a logística da coisa aqui no caso de Noé. Noé levou 100 anos construindo a arca. 100 anos. Sendo motivo de chacota. Até então nunca havia chovido sobre a terra. E falava que havia enchente. Da onde? Se nunca nem choveu na terra até então. E todo mundo ria de Noé. O velhinho maluco lá. Ele tinha 500 anos quando ele começou a construir a arca. E quando ele tinha 600 anos de idade, a arca estava pronta. Maravilha. Agora pensa aqui comigo. Pensa aqui. Reunir os animais, todos de dupla, macho e fêmea, estocar alimentos para os animais. Não era um cruzeiro de luxo. Se você já teve a oportunidade de andar aí nesses navios, não era nada disso. Não tinha nada disso. Imagine o trabalho que deu para Noé e para seus filhos e para toda a família. E aí vem o dilúvio. Foram aproximadamente 370 dias dentro da arca. 370 dias até saírem da arca e porem os pés em terra firme. Você imagina o que era isso? Aí olha aqui Gênesis capítulo 8, a partir do versículo 13. Gênesis capítulo 8, a partir do versículo 13, sucedeu que no primeiro dia do primeiro mês do ano 601, as águas se secaram de sobre a terra. Então Noé removeu a cobertura da arca, olhou e eis que o solo estava enxuto. E aos 27 dias do segundo mês a terra estava seca. Então disse Deus a Noé: sai da arca e contigo tua mulher e teus filhos e as mulheres de teus filhos. Os animais que estão contigo, de toda a carne, tanto as aves como gado e todo réptil que rasteja sobre a terra, faze sair a todos, para que povoem a terra, sejam fecundos e nela se multipliquem. Saiu, pois, Noé com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos, e também saíram da arca todos os animais, todos os répteis, todas as aves e tudo o que se move sobre a terra, segundo as suas famílias. Levantou Noé um altar ao Senhor, e tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocausto sobre o altar. E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade. Nem tornarei a ferir todo vivente, como fiz. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Gênesis 9:1, Deus diz: Deus abençoou Noé e os seus filhos, dizendo: sejam fecundos, multipliquem-se e encham a terra. Enchei a terra de famílias que andem comigo. Enchei a terra de famílias que conheçam a minha vontade. Enchei a terra de famílias que ouçam a minha voz. Aleluia! Ele deu essa instrução: sejam fecundos, multipliquem e enchem a terra. Mas encham a terra de pessoas que me conheçam, que ouçam a minha voz, que façam a minha vontade. Mas infelizmente não é isso que acontece.
vemos uma multiplicação muito grande. Você vê, por exemplo, os muçulmanos, eles trabalham de uma forma natural. Os muçulmanos, eles querem se multiplicar de que maneira? Toda a família muçulmana, eles têm pelo menos 5 filhos. É para ter filho, é para multiplicar, eles vão se multiplicar. E você fazendo uma progressão geométrica, matemática, você vai ver que em poucos anos eles serão muitos. Então ensinam nas casas, mas glória a Deus pelos trabalhos de evangelismo maravilhosos que estão entrando. Muitos muçulmanos morrem por causa da conversão, mas o evangelho está entrando ali no meio. E é por isso que nós ouvimos a respeito disso, quando Deus fala exatamente isso, para multiplicar, e a gente precisa multiplicar. Eu multipliquei. 4 filhos é multiplicação. Se você teve um filho, é subtração. Se você teve 2 filhos, é igualdade. Se você teve 3, é adição. Se você teve 4 para cima, é multiplicação. Está na visão, é de Deus. E a gente precisa entender que precisamos encher a terra de pessoas que façam a vontade de Deus. Porque esse cenário, ele sempre vai existir, não são todos, muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Mas eu vou ficar parado, sentado, esperando? De jeito nenhum. Eu vou fazer a minha parte. Eu quero fazer a minha parte. A proposta de Deus é de famílias fortes nele. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Olha a declaração de Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué 24:15. Eu tenho uma pulseira aqui no meu braço há anos que eu uso, e eu declaro todo dia: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Satanás nos esbofeteou. Satanás pisou em mim, na minha esposa, quando nós não conhecíamos a Jesus, quando nós não tínhamos uma aliança com Ele. Nós éramos meros religiosos, que nem a religião que a gente fazia parte, a gente dava muita trela. Agora, quando a gente se converteu e eu sei quem eu sou em Cristo, e eu sei a família que eu faço parte, falei: aqui você não vai mais brincar não, aqui você não vai brincar mais não. Eu sempre tive um senso, um amor a Deus, sabendo, conhecendo algumas coisas do mundo espiritual, até abrindo um parênteses aqui. Uma vez eu fui querer, ela não deixou, ela falou: não, tá bom, então eu não vou contar, vocês desculpam, da próxima vez eu conto. Sabe o que eu ia falar? O que você ia falar? Viu como ela sabe? Tá bom, eu não vou falar então. Pode? Então tá bom. Ela deixou. Eu sempre ouvia meu pai e a mãe falando e tal, e a gente via questão de endemoniamento e tal, e não sei o que, mas que o sangue de Jesus e o poder do sangue de Jesus, e vai, tá bom. Aí eu encontrei um dia a Marta, a gente no começo da nossa vida não éramos convertidos ainda, e ela tinha viajado e estava com os filhos pequenos, e eu saí para pegar alguma coisa para comer e encontrei essa amiga, que era irmã de um grande amigo meu. Ela foi casada, tinha se separado, tinha uma criança que era da idade do nosso filho, e estudavam na mesma escola, e ela namorava com um amigo meu, e encontrei ela, vi ela sentada, eu passei de carro, vi ela sentada num bar com uma garrafa de cerveja na mesa, e com aquela cara de quem já estava para lá de Bagdá. Eu parei o carro e falei: o que você está fazendo aí, irmão? Ele me deixou. O que aconteceu? Não, o Clark me deixou. Eu falei: vamos embora, sai daqui, vamos para sua casa. O que você está fazendo aqui? Entra no carro. Já vou. Ela levantou para ir no banheiro, derrubou umas 3 mesas no caminho, voltou, entrou no carro, e ela era maior que eu. Aí fui levando ela para casa dela, ela morava com a mãe dela e com a filhinha. E aí no caminho eu fui falando: eu queria ser bonzinho, né? Não é isso que Deus tem para sua vida, menina. Daqui a pouco ela começou a olhar para mim assim, com uma cara. Eu falei: eita. Quando parou na porta da casa dela, ela saiu do carro, eu abri a porta, ela bateu a porta que abriu a do outro lado. Eu falei: meu Deus, o que é isso? E ela veio andando para cima de eu, aquele olhão, e começou: eu vou matar ela. Eu falei: que é isso? E ela entrou no portão, começou a bater o braço assim, tipo como se fosse para cortar o punho. Eu pulei nela, fui dar um mata-leão, agarrei ela assim, ó, mexi aqui, falei: em nome de Jesus tem poder, sangue. Ela me
pegava, me batia de um lado para o outro, tomei uma surra. A mãe dela abriu a porta, falei, fecha a porta, esconde as facas. E eu só falava isso, sangue de Jesus tem poder. E ela me batendo para lá e para cá. Rapaz, aí eu falou, olha, Jesus eu conheço, Paulo eu conheço, quem é você? Mas de tanto ouvir o sangue de Jesus tem poder, ele foi embora. Aí deu uma aliviada, cheguei, voltei, liguei para ela, liguei para os meus pais, falei, tomei uma surra, tá endemoniada. Meu Jesus amado. Não tinha como, mas enfim, se eu usar o nome dele sem autoridade, você vai tomar uma surra. Saiu por causa do nome, pelo menos aliviou, acho que ficou cansado de tanto ouvir isso. Mas nós vemos que é bem assim, e quando você sabe quem você é, e quando você tem certeza de que você está andando nele, nas verdades, não pode deixar brecha. E não é fácil ter que conviver com muitas situações. Existem muitas situações desconfortáveis que nós vamos viver como família. Veja, por exemplo, a situação que Noé deve ter vivido. Você imagina ficar 370 dias dentro de uma arca que tinha umas janelinhas pequenininhas, com aquele monte de bicho, com as fezes deles, com o cheiro daqueles bichos, cheiro de leão sem tomar banho, comendo as carnes, cocô do elefante, desculpa, falei. Você imagina? E você ficar lá dentro convivendo com aquele mau cheiro, ali na janelinha ali, falava, Senhor, tem misericórdia de mim. E teve. Ou seja, muitas vezes nesse projeto da família, a gente vai ter que conviver com alguns maus cheiros. Nós vamos ter que conviver com alguns maus cheiros. Provérbios 14:4 diz, não havendo bois, o celeiro fica limpo, mas pela força do boi há abundância de colheitas. Não adianta nada eu ter o celeiro limpo, mas não ter boi. A gente vai ter gente, tem gente, vai ter mau cheiro. E a gente precisa aprender a trabalhar com mau cheiro. A gente precisa ter compaixão. A gente precisa amar. A gente precisa cuidar. E às vezes a gente precisa dar uma cajadada, quebrar uma perninha. Faz parte do pastoreio, né? Na hora certa. Se está muito tempo, você não vai chegar e já tomar uma cajadada. Você vai chegar, vai ser lavado, limpado, vai ser cuidado, tirado os bichinhos, piolho. Mas se continuar muito, vai tomar uma cajadada. Amém? Mas se Noé conseguiu sobreviver esses 370 dias com o mau cheiro, nós vamos conseguir também. Amém? Deus vai nos dar graça. Eu declaro em nome de Jesus que o amor do Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus, que o favor do Espírito Santo virão sobre nossas vidas e nos dará capacidade para encarar essas dificuldades e passar por sobre elas em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós vamos conseguir. Nós vamos conseguir. Estamos enfrentando situações no âmbito familiar, de parentela, de dificuldades na família da minha esposa, e é difícil, mas a gente está fazendo o que podemos fazer. Afinal de contas, aquele que não cuida dos seus é pior que o descrente, e a gente precisa cuidar. Deus estabeleceu aliança com Noé, com seus filhos e com a sua descendência. Gênesis 9, do 8 ao 17, fala exatamente ali no momento do arco-íris. Até então não havia tido chuva, mas o arco-íris foi o sinal da aliança que Deus fez com Noé. Aí o diabo, ele quer pegar as coisas que Deus cria e ele quer copiar para fazer as coisas dele. O arco-íris é o sinal da aliança de Deus com Noé. Não é esse outro sinal que estou inventando por aí, não. É sinal da aliança. A gente olha para o arco-íris é sinal da aliança que Deus fez com Noé. Eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência. Deus diz para Noé. Depois de Noé vem seu filho Sem e sua descendência. E na 10ª geração, quem vem? Abraão, descendente de Noé. E Deus entra em aliança com ele e diz: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aleluia! Na 10ª descendência de Noé,
68, 5 e 6. Pai dos órfãos e juiz das viúvas é Deus em sua santa morada. Deus faz que o solitário more em família, tira os cativos para a prosperidade. É o maior projeto de inclusão do mundo. Aleluia! A igreja é o maior projeto de inclusão do mundo. Nós somos família em Deus. Por isso vocês são meus convidados para a festa. Daqui a 100 anos. Eu vou chegar antes. Você não sei. Mas nós vemos isso e precisamos ter esse entendimento muito claro. Se o diabo tem soprado mentiras no seu ouvido dizendo que você não tem ninguém, é mentira. É mentira, você é a família do Senhor na terra e no céu, amém? O diabo fala, você não tem ninguém, você não tem esposo, menina, você não tem marido, quer dizer, você não tem esposa, você não tem marido, você não tem filhos, você é sozinho, você é largado, ninguém, não. O Senhor é o teu Pai, existe uma família que te ama, existe um lugar que vai te receber e você é família bendita do Senhor. Não vai ficar de fora, não vai ficar de fora. Somos famílias do Senhor nessa terra, amém? Sabe qual é o segredo da vida familiar? O segredo da vida familiar é cultivar o relacionamento da família com Jesus Cristo. Esse é o segredo da família. Cultivar o relacionamento com Jesus Cristo. Amados, eu nunca fui daqueles radicais de pegar meus filhos crianças, tem que ler, tem que decorar, tem que fazer. Não. Eu até poderia ser, mas eu não tinha tanta instrução, eu não tinha tanta técnica para isso. Mas os filhos, eles foram vendo aquilo que Jesus estava fazendo na minha vida, na vida da mãe deles. Eles foram caminhando conosco, nos acompanhando sempre. Então foram os resultados que fizeram ele enxergar. E muitas vezes isso é mais favorável do que você forçar, porque muitos foram forçados e chega uma hora e espanaram. E a gente vê que quando é feito com uma graça, com uma leveza, tudo fica diferente. Nós estávamos nesses dias vendo aqui um videozinho que a minha nora mandou dos nossos netinhos. Eles estão estudando numa escola cristã e é uma escola bilíngue, então eles aprendem inglês, né? E aí tem o português também. E o Joaquim está com 6 anos, o outro está com 4 e o de 6 anos. Ele está aprendendo na escola a decorar. O que é isso? O Joaquim tem 6 anos. Foi o que eu disse, o Vicente tem 3. E o Joaquim, ele está decorando provérbios em inglês. E ele fala em inglês e traduz. Está aprendendo a escrever ainda. Mas é uma leveza, porque é uma graça que a escola tem para fazer isso. Então nós olhamos para isso e falamos, sim, nós como pais, vocês que são pais de crianças, também precisam saber levar isso, contar histórias. É que Deuteronômio 6 fala, né, de ensinar a criança, fala do Senhor no caminho. Amarás o Senhor teu Deus, Ele é o único Deus, Ele é o único Senhor. Fala disso sentado, fala disso andando no caminho, fala isso ao anoitecer. E as crianças vão crescer com isso. Vão ter a experiência delas com Jesus, que eles precisam ter a experiência deles. E amados, isso é lindo, isso é fascinante, é maravilhoso. Nós como pastores, todos aqueles que são pastores já devem ter tido experiências maravilhosas de crianças que se aproximam da gente, que nos abraçam e falam que querem ser. Tem um menininho lá na igreja, né? O Felipe, ele vem e abraça. Ele fez um vídeo um dia, mandou para mim, ele tocando bateria, cantando e mandando. Fala para o pastor Rogério que eu estou cantando. Fala para ele que eu vou ser pastor, que eu vou ser pregador da palavra. 5 anos de idade. 5 anos de idade. Sabe, se você pode influenciar alguém, e você pode influenciar alguém, você deve influenciar alguém. Não é enfiar a goela abaixo, é influência com a graça de Jesus. Cultivar Jesus em todo relacionamento. Já estamos chegando ao fim. Em Êxodo 12, do versículo 12, 3, fala do sangue do cordeiro na porta. Foi a primeira
primeira Páscoa, a 10ª praga, quando veio, vocês lembram? E Deus dá aquela instrução para Moisés, para que todo o povo hebreu se reunisse, cada família por família, quem tinha família menor, se reunia numa casa, imolaria o cordeiro, pegaria o sangue, passaria nos umbrais, assaria o cordeiro, comeriam juntos e ficariam em casa. Naquela noite, o anjo da morte passaria em todas as casas, e todo animal primogênito, todo filho primogênito seria morto. Mas nas casas dos hebreus, na casa de todo Israel, que estava ali estabelecido, o anjo da morte não entrou. A morte não entrou. A maldade vai se multiplicar. A opressão dos dias maus virá. São os sinais do tempo. Mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. O sangue do Cordeiro está sobre a minha vida, sobre a minha casa. E a morte não vai entrar, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E quando nós falamos de morte, eu não estou falando de morte do corpo, estou falando de morte do espírito. Porque nós viveremos a eternidade na presença do nosso Senhor. Esse corpo tem uma validade, mas a eternidade aonde passaremos é o lugar que é o nosso destino, em nome de Jesus. E nós não seremos roubados disso. Não são propostas aleatórias. Esta do mundo dos dias atuais, que traz consigo inúmeras maneiras de viver. A gente vive assim porque é assim que é agora. Você está ultrapassado de aceitar as coisas de forma que são. E isso é mentira do inferno. O inferno lança mentiras. E nós precisamos das estratégias do céu. Vamos construir famílias que manifestem Jesus, que liberam o perfume de Cristo, para que haja restauração na terra. A igreja é o instrumento de restauração na terra, porque aonde há uma igreja, haverão famílias no Senhor, e aonde há famílias no Senhor, haverão famílias fortes, e aonde houver famílias fortes, isso será como um holofote sobre a sua vida, sobre a sua casa, e aqueles que estão em trevas virão essa luz, e virão te procurar. O que é que você tem? Eu quero o que você tem. E assim alcançaremos milhares e milhares de pessoas. Amém? Eu declaro isso sobre essa igreja, sobre esse bairro, sobre a cidade de Ribeirão Preto. Aonde houver uma família em Cristo, será usada como restauração de Deus nessa terra, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quem quer ser instrumento de restauração na terra, dá um glória a Deus. Quem quer ver sua família como instrumento de restauração na terra, diga amém. Glória a Deus. Fique em pé, meu querido, minha querida. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Famílias, instrumentos de restauração na terra. Pode ser a família Silva, a família Pereira, família que for o seu nome, eu não sei, mas a família de Cristo, porque todas essas famílias, Silva, Martim, Nogueira, Pereira, o que for, são famílias de Cristo, famílias benditas do Senhor. E o Senhor está nos levantando, porque por mais dias difíceis que sejam, por mais que os índices do IBGE fiquem mostrando esses números, eu não aceito isso. E nós vemos esses trabalhos de casais que foram apresentados, que o pastor colocou, o que nós fizemos nesse final de semana lá em Bebedouro, o que nós estamos fazendo em São Paulo, e tantas milhares de igrejas que têm os trabalhos para casais, porque tudo isso está falando das famílias do Senhor, de famílias benditas do Senhor. Tudo que a igreja faz é para isso. Por quê? Porque nós somos instrumentos de restauração nessa terra.